Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Lembrando, nós estamos numa sequência de correções de atividades. E essa aula de hoje é voltada para, vamos lá então, para a terceira etapa do ensino médio, segundo semestre, módulo 1, unidade 1, atividade 2. Vamos lá. Questão 1. As discussões sobre o povoamento do continente americano estão relacionadas também com questões políticas. Um dos problemas de ordem política e cultural que estariam relacionados com essas discussões é a tese de impossibilidade. Vamos lá, tem a letra A, que é a tese do eurocentrismo, que, entre outras coisas, divulga a expansão da humanidade pelo mundo a partir do continente europeu. B. A tese da impossibilidade de travessia do Estreito de Bering. C. A tese da falsidade das pinturas arqueológicas da Serra da Capivara. D. A tese do povoamento reverso. Ou E. A tese da superioridade do homem tropical. Em relação, então, ao povoamento do continente americano, nós podemos dizer que a resposta é a alternativa A, que é a tese do eurocentrismo, que tem a ideia seguinte, advoga a chamada da expansão da humanidade pelo mundo a partir do continente europeu. Então, uma das discussões que envolve esse povoamento é a ideia, a tese do eurocentrismo, no qual coloca-se a Europa como centro do mundo, Lembrando que o eurocentrismo tem essa ideia, esse objetivo, de que a Europa está no centro de tudo e que a partir desse olhar, a partir dessa visão da Europa, o mundo foi colonizado, beleza? Próxima questão. Na próxima questão é a seguinte. Leia o texto e responda a questão. Vamos lá ler o texto. E em lugar de ouro, de prata e de outros bens que servem de moeda em outras regiões, aqui a moeda é feita de pessoas que não são nem ouro nem tecidos, mas sim criaturas. E a nós a vergonha e a dos nossos predecessores, de termos em nossa simplicidade aberto a porta a tantos males. Garcia II, o rei do Congo, século XII, Garcia II lamenta a ocorrência do tráfico de escravos a partir da África, indicando que havia também a responsabilidade. Vamos lá. Essa ideia, então, do tráfico de escravos, de Garcia II, essa ideia de como que ocorria esse tráfico é relacionada ao quê? A. Dos europeus que invadiram o continente e introduziram a escravidão? Não. B. Dos colonos americanos que abriram as portas das novas terras para a entrada dos escravizados? Também não. C. Dos próprios africanos que haviam participado desde o início da comercialização dos escravos. É letra C que é a correta. D. Dos próprios africanos que estavam sedentos por metais preciosos como ouro e prata. Então, a partir dessa ideia, o que acontece? A partir da África, indicando que havia também a responsabilidade de quê? Dos próprios africanos. Por quê? Porque eles estavam no processo de comercialização de escravos. Então, a resposta correta é a alternativa C, que aborda, que envolve esse processo no qual os próprios africanos escravizavam o seu próprio grupo, a sua própria população. Vamos à próxima questão agora? Na próxima questão é o seguinte, questão 3. Sobre os povos pré-colombianos. Coloque nos parâmetros das alternativas as letras que correspondentes a cada um desses povos. Astecas, A. Maias, M. Incas, I. E sendo uma das características comuns a todos, como a letra C, que é comum. É em relação aos povos pré-colombianos. Beleza, galera? Vamos lá. Utilizavam a prática da coivara em sua produção agrícola, comum a todos os povos. C.
localizavam-se na região dos Andes. Tinham como capital a cidade do Cusco. Eram os Incas. A agricultura era a base da sua economia. C. Comum a todos os povos. Utilizavam um sistema de trabalho denominado de mita. Eram os Incas, eles que utilizavam esse sistema de trabalho. Acreditavam em vários deuses, compondo um sistema religioso politeísta, que é, no caso, comum a todos. Criaram uma bebida divina à base de cacau, né, usada em culto a deuses. Eram os astecas, eles que criavam essas bebidas. Organizaram-se em cidades-estados autônomas. Quem que era? Eram os maias. Sua capital era a cidade de Tenochtitlan, que no caso eram os astecas. Então essas são as principais informações relacionadas a esses povos, né? Principalmente são características desses povos, né? Então vamos lá para a próxima questão agora. A próxima questão é o seguinte: explique de que forma a formação das monarquias nacionais, o mercantilismo e a expansão marítima estão associados ao capitalismo e à sua expansão. Então vamos lá. É uma questão agora discursiva, que é para relacionar, para explicar as monarquias nacionais, o mercantilismo e a expansão marítima. O envolvimento, né, relacionado ao capitalismo. Como que esses três elementos, esses três aspectos da história contribuíram com o capitalismo. Então a ideia desse enunciado é explicar a relação deles. Vamos lá então. A formação das monarquias nacionais. No final da Idade Média, as monarquias centralizadas começaram a surgir na Europa, consolidando o poder nas mãos de quem? Dos reis e das rainhas. Olha, essas monarquias apoiavam o fortalecimento econômico, político e militar dos seus estados, visando aumentar a riqueza e o prestígio. Então, as monarquias nacionais, elas surgiram basicamente no final da Idade Média, com o objetivo de quê? De colocar o poder nas mãos dos reis e das rainhas, né? E eles tinham a ideia que eles apoiavam justamente o fortalecimento econômico, político e militar, e isso contribuiu com o capitalismo, né? Principalmente também a sua expansão. Por quê? Porque as monarquias teve um papel essencial nesse fortalecimento do capitalismo. Mercantilismo. O mercantilismo foi o quê? A política econômica adotada pelas monarquias nacionais nos séculos XV a XVIII, e sua principal característica era a crença de que a riqueza de uma nação se baseava no quê? Na acumulação de metais preciosos, né? Como o ouro e a prata. E o mercantilismo defendia que o Estado deveria intervir diretamente na economia, incentivando exportações e limitando importações para acumular riqueza. Então o mercantilismo, ele tinha essa ideia de que o Estado deveria intervir na economia e se baseou na acumulação de quê? De metais preciosos como ouro e prata. E isso também incentivou o surgimento do capitalismo. E a expansão marítima. A expansão marítima, impulsionada pelas monarquias europeias, como Portugal e Espanha, foi motivada pela busca de novas rotas comerciais. E essas rotas comerciais, elas contribuíram, né, com essa ideia, né? E a partir das grandes navegações, abriram o quê? Um caminho para a criação de colônias nas Américas, África e na Ásia. E esses três elementos, a monarquias nacionais, mercantilismo e expansão marítima, estão ligados diretamente ao desenvolvimento e expansão do capitalismo, pois criaram o quê? Condições políticas, econômicas e territoriais
para isso. Então, esses três elementos, eles foram essenciais para o capitalismo, porque a partir das monarquias, a partir do mercantilismo, né, o que ocorreu? A partir justamente de toda essa ideia, esse crescimento, há justamente aspectos que levam ao crescimento do capitalismo. Então, foram essenciais justamente para o fortalecimento do capitalismo. Vamos à próxima, então? E a próxima é a seguinte. 4. O processo colonizador, né, a metrópole impôs às suas colônias práticas mercantilistas, entre as quais o chamado exclusivo comercial. Explique de que forma a metrópole e colônias participavam dessa prática, que é chamada de exclusivo comercial. Nesse contexto, o exclusivo comercial foi uma prática mercantilista imposta pelas metrópoles, que é Portugal e Espanha, com o objetivo de quê? De gerar o tal de sistema colonial exclusivamente nas mãos da metrópole. A ideia era o quê? O exclusivo comercial foi uma ferramenta central do mercantilismo, que visava acumular riquezas na metrópole por meio de uma balança comercial favorável. Então a ideia era justamente o quê? Transformar a metrópole enquanto potência e que o poder e que o acúmulo financeiro ficasse na mão da metrópole. Então essa é a realidade. É como se a metrópole tivesse o papel central, né? Não só como tivesse, como toda a gerência, toda a administração financeira ficasse na mão da metrópole. E é isso então, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!